I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 12, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça o som. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast o quê? Que a gente vai falar de um cara hoje que já cunhou frases muito boas. Então eu tenho que cunhar uma frase de maneira aqui, deixa eu ver. Esse podcast que é como a água, que ele toma o formato de quem está ouvindo. Ó! Supera essa frase aí, Murilão. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, todos os cantos do planeta. Ele acabou roubando a frase que eu ia utilizar, né? É uma frase icônica de um ícone das lutas, um ícone do cinema, um ícone da cultura pop. Mas como dizia nosso velho Bruce, uma frase muito importante dele, muito conhecida, que é... rapaz, chuta para ele. Não, esqueci a frase, rapaz, deu um branco, porque você me tirou a frase da cabeça e usar a segunda mais usada dele. Mas tudo bem, o pessoal, de qualquer forma, vai entender o meu esquecimento, porque a figura que nós vamos falar hoje é uma figura icônica que superou a própria morte. Tu hoje tá um rouba danado, hein? Que eu ia falar exatamente isso daqui a pouco. E aí, Henrique, tu vai roubar a frase de quem, então? Eu não vou roubar a frase de ninguém, eu sou uma pessoa... Eu não gosto de usar frases de efeito. Dá pra ver aí que toda semana aí eu sou sempre um cara muito autêntico aí, né? Eu nunca fiz uma atuação aqui nesse podcast, né? Isso é tua. A forma de ser hétero é uma atuação. Acreditem sempre que as coisas são possíveis, que se você acreditar que é impossível, elas vão continuar sendo impossível. Demorou, irmão? E se você não acredita nessas coisas aí, pau no seu cu também, eu otário. Eu acho, vou ser sincero, acho que tá na hora de parar com esse xingamento aí de início aí. Já tem uns 50 episódios que tu faz isso aí, já acho que já deu. Superado. Tem que passar essa fase aí, dessa adolescência tardia aí, essa rebeldia. Até porque existem várias fases, né? Existe a fase oral, né? Existe a fase anal, tem que ir superando. Né? O Henrique tá na fase anal ainda de experimentar as coisas. Aí ele... Essa é que você não saiu, né? Ele tá nessa fase aí. Não, velho, eu nem entrei nessa fase aí, irmão. Eu fui muito precoce. Com 12 anos eu já era adulto. Já tinha zoeiras de adulto. Enquanto você tá nessa ainda, eu vou entrar em você. Depois a gente pergunta pra sua mãe se era isso mesmo. Rapaz, eu que zoo a mãe dos outros aqui, não vai zoar minha mãe não, caralho. Não, tu zoou você, porra. Falando de sua mãe, como é que sua mãe tá? Tá tudo bem? Eu acho que sim, né? Por quê? Não sei. Vai então vou ligar pra ela. Pra hoje, ela não falou nada.
Vou ligar pra ela pra saber como é que ela tá. Você me conta. Saber se ela está bem. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre um ícone. Um ícone, como o Murilo roubou o que eu ia falar, já que eu tinha roubado o que ele ia falar antes. É um cara que eu não vou falar que é a prova viva porque ele tá morto. Mas ele é a prova de que tem gente que não morre, né? Que se torna imortal. Ano passado completaram 50 anos de que o Bruce Lee morreu e ele viveu só 32 anos, para vocês terem uma ideia. Então o cara é talvez o precursor, tá? Não vou falar dos filmes de luta, dessas coisas, porque já existia antes. Mas talvez existiam os filmes de luta antes e depois do Bruce Lee, né? Ele não tem uma filmografia muito grande, né? Acho que são 5 ou 6 filmes, né? Que fez em vida, e tem depois uns que fizeram com os dublês lá, que ficou meio estranho, né? E são filmes icônicos. Ele é o grande... essa galera, porra, da minha geração, do Murilo, que teve, porra, Van Damme, Steven Seagal, Wesley Snipes, até o Jack Chan também, um pouco mais tarde, e o Jack Chan que participou de filmes com Bruce Lee também. Aí, sempre os portões do inferno se abrem quando eu faço a introdução. Meu Deus do céu. Ou só passou alguém na rua. Passou uma mosca no outro bairro. Aí é um cara que ele é referência para filme de luta. Apesar de tem gerações e gerações que só o conhece por jogar ping-pong com um tchaco, né? Obviamente naquela montagem, ou então de que viu o documentário do Anderson e vê aquela introdução dele naquela famosa, não vou falar nem frase, naquele pensamento dele de ser como a água, né? Então, que inclusive vai estar aqui na abertura desse episódio, que você já está aqui, você já ouviu isso, a gente que não ouviu ainda. Então, cara, a gente vai falar desse cara que, porra, ele é muito importante, né? Cunhou frases muito importantes, assim, relevantes, assim, e eu acho que ele acaba sendo, vamos botar assim, um herói para gerações, assim, né? A gente fala do Bruce Lee, né, da curta vida dele, né? Um cara que inclusive teve o feito de derrotar o Chuck Norris, não é qualquer um não, hein? Pense nisso, hein? Chuck Norris Facts está aí para dizer que nem é qualquer um que derrota o Bruce Lee, não. Aliás, um dos Chuck Norris Facts é que depois de derrotar Chuck Norris, Bruce Lee morreu. Fica aí, ó, para quem quiser entender. Não, Murilo, você que quando você entrou na fase adulta já ali, o Bruce Lee já tinha lançado os 5 filmes já, né, lá nos anos 70. Então você teve muito mais contato. Obviamente, eu nasci, Bruce Lee já tinha falecido, né? Você não, você já era um homem adulto, já estava quase casado quando ele faleceu. Então, o que representava o Bruce Lee, Murilo? Fala para nós aí. Eu quero anteriormente falar rapidamente da biografia dele. Bruce Lee, apesar de todo mundo achar que ele era chinês, ele não era, ele era norte-americano, os pais chineses. Ele nasceu em São Francisco e os pais, eles eram artistas. Então, muito diferente do que as pessoas imaginam, Bruce Lee, ele nasceu numa família de artistas. Ele tinha 3 nomes, eu não vou me recordar agora os nomes, tinham 2 nomes oficiais e tinha um nome artístico. E o nome dele significava em português o retorno. E Bruce Lee foi um nome que, na verdade, a médica deu para ele quando ele nasceu. E ele acabou depois adotando esse nome. É um nome um pouco mais americanizado, né? Ficava mais fácil das pessoas pronunciarem. E até os 18 anos ele já tinha participado de 20 filmes. O pai, ele era um produtor, ele era um roteirista, o pai era um artista, a mãe, ela era uma cantora.
de Cantão. Então ele nasceu assim numa família de uma veia artística muito forte, né? Creio que o Bruce Lee ele tem uma importância sobre vários aspectos. Uma que ele é com certeza o maior ator de artes marciais de todos os tempos, isso aí é praticamente indiscutível, né? Então tivemos muitos, né, desses artistas, contudo ele é considerado o ícone, né, insuperável. Inclusive ele tem estrela na calçada da fama, né? Ele é muito interessante a história do Bruce Lee porque ele transforma algo que eu particularmente acho bastante curioso, gosto muito de estudar, que é as subculturas, né? Apesar desse nome ser um nome tanto quanto discutido, né? Porque ele dá uma impressão de ser algo menor. Mas a subcultura é aquela cultura ou aquela prática que ela fica restrita a guetos, a um espaço confinado, né? Então as artes marciais, elas na verdade, elas eram como outras atividades, subculturas, elas eram muito deixada ou limitada a guetos, tirando o boxe, que era uma luta conhecida internacionalmente, o Kung Fu, Muay Thai, o Jiu-Jitsu e outras lutas marciais, Karatê, elas eram muito restritas. E o Bruce Lee foi uma pessoa que ele trouxe essas artes marciais, não só o Kung Fu, mas essas outras artes marciais, que ele praticou as outras artes marciais. As pessoas acham que foi só Kung Fu, não. Fez Karatê, fez Muay Thai, fez Jiu-Jitsu. Então, o que as pessoas chamam hoje de artes marciais mistas, ele praticou isso aí há 60 anos atrás, ou mais, né? Então, ele era uma pessoa que ele não tinha esses preconceitos, ele era livre desses preconceitos, né? Ele achava que ele podia aprender com todos, né? Então, ele tinha nesse aspecto bastante humildade, né? Uma curiosidade muito grande de entender o que essas outras culturas, essas outras que estavam sendo praticadas nesses outros guetos. E ele luta, no sentido estrito da palavra, para que o Kung Fu possa ser ensinado para outros que não eram chineses, porque ela, como uma subcultura, ela era praticada apenas por chineses e transmitida para os chineses. E ele não, ele abre a academia dele, começa a criar o estilo dele e quer fazer com que as pessoas não chinesas, não orientais, elas possam praticar, né? Então é bastante conhecido que ele foi desafiado e se ele ganhasse ele iria poder então ensinar para os não chineses. Se ele perdesse ele não poderia mais. Ele ganha a luta em 3 minutos. Então ele num período que, inclusive, foi o período, se você olhar historicamente, das lutas pelos direitos civis, ele consegue fazer com que essa barreira seja quebrada. Até porque os Estados Unidos, um país muito racista, um país onde o apartheid durou mais de 100 anos, povos ou grupos étnicos como os negros e os asiáticos, eles eram povos ou etnias, e as suas culturas, elas eram escondidas, elas eram colocadas assim nos seus guetos e lá elas ficavam, né? Então Bruce Lee, ele teve uma importância sociológica muito importante, né, ao apresentar parte, pelo menos, né, dessa cultura chinesa, né, através das lutas, colocar na tela de cinema as pessoas asiáticas, né, porque, veja, Hollywood, ela era uma representação basicamente do norte-americano branco, né? Então, quando Bruce Lee surge, ele consegue colocar, né, o asiático como também um representante
das Américas, né? O que, num país racista, isso era uma coisa muito complicada, né? Inclusive, quando você lê a biografia dele, você assiste os documentários, ele reclamava muito, né? Ele se revoltava, inclusive, muito sobre essa questão do racismo, né? Essa questão do preconceito, que ele sofreu, inclusive, na própria pele, né? Vários papéis para ele foram negados pelo fato de que ele era um homem né, de origem asiática, apesar de ser norte-americano. Inclusive, ele acaba indo para Hong Kong para poder dirigir filmes, ser ator, fazer roteiros, né? Então, assim, ele acaba precisando sair da Hollywood para poder colocar os filmes dele em prática. A ideia dele de cinema em prática, né? Depois, inclusive, ele acaba sendo contratado por uma empresa norte-americana, né, que eu não me lembro se era Paramount, não me recordo agora qual que era, para poder participar de filmes. Mas ele reclamava muito, sabe? Ele se revoltava, inclusive, muito com essa questão do preconceito contra aquele que não era branco na América do Norte. Então eu vejo ele como um ícone muito, muito importante nesse sentido, de fazer com que essa subcultura ela ecloda e ela se torne o quê? Uma cultura popular, né? E a gente não pode pensar na cultura popular como algo menor, né? Mas essa transmissão do conhecimento de algo que estava retido num grupo restrito para que todos possam ter acesso, né? Então eu vejo ele muito importante nesse sentido. E com isso ele acaba virando um fenômeno pop, no melhor sentido também, né? Porque, assim, ele faz bons filmes, ele é um bom ator, né? Além de ser um bom produtor, as pessoas não sabem, mas ele produziu filmes, né? E ele consegue fazer com que esses filmes de luta, né, os filmes de artes marciais, ela seja apreciado pelo grande público, né? Ela saia dos círculos fechados, né, para ser admirado pelos grandes públicos, né? Depois a gente pode discutir um pouquinho sobre os filmes que ele fez, né, como o próprio Bruno disse, foram poucos, mas para vocês terem ideia, o penúltimo filme dele, que foi o mais conhecido, aos valores de hoje, faturou $1 bilhão. E falou em dólar, caiu. Parou, só parou. O dólar tá tão alto que ele falou em dólar, caiu. Enquanto o Murilo não volta, que referência você tem do Bruce Lee, cara? Cara, muito dos filmes, só que como eu sempre gostei mais da parte da arte marcial, sempre fui atrás disso, né? Então, quando eu descobri que ele não era só ator e ele realmente praticava arte marcial, ele dava aula, ele era um cara pica dentro da arte marcial, aí eu fiquei muito mais interessado. Foi algo que chama muito mais a minha atenção, assim, além do ator, né? Com certeza, um ator muito foda também. Mas eu fui mais atrás dessa parte da arte marcial. Um grande difundor, não sei se é essa palavra certa. Difusor, acho que é difusor. Difusor, né? Do Kung Fu. Não é uma arte que eu já tenha praticado, não é algo que eu já tenha feito, assim, alguma vez. Mas é aquilo, cara. Acho que quando você gosta de arte marcial de verdade, né? Lutas em geral, você acaba se interessando por qualquer coisa, mesmo que minimamente, né? É mais essa questão mesmo. Mas os filmes você chegou a ver? Já não, vi. Não vi todos, vi alguns. Tem um filme, mas cara, também, o último. Antigo. A gente ainda vai falar. O último que usaram dublê e tudo mais é meio constrangedor, cara. Que você vê a diferença, assim, na aplicação da técnica. Foi mal editado esse filme, vamos colocar assim. Nem bem...
os dublês sabem fazer, né? Não, e outra, o Bruce Lee tinha um jeito específico de fazer as coisas, né? Foi imitado depois, né? Mas ele tinha aquela forma típica dele, tanto é que você olha e você fala, caralho, Bruce Lee, entendeu? Ou então você fala, pô, parece Bruce Lee. Só que na época não era algo tão simples assim, né? Não, cadê o Murilovski? Não, Estou por aqui, vocês estão me escutando? Agora sim, Agora voltou sim. energia. O que houve que você ficou entendendo? Fala em dólar e emudece, né? Não pode, é um assunto proibido de falar em dólar aqui. Uma coisa também, né? O Murilo, quando você falou de início aí, o Bruce Lee, ele sofreu preconceito de todo lado, né? Porque, obviamente, nos Estados Unidos não precisa nem se falar, né? Porque é um país preconceituoso até hoje, imagina lá nos anos 60, né? E ele, apesar de ter nascido em São Francisco, ele era considerado chinês. E na China, ele, obviamente, com o sucesso dos filmes, na China, a gente tá falando China, mas é Hong Kong, né? A gente tem que saber fazer essa separaçãozinha aí. E Hong Kong, na época, pertencia ao Reino Unido, né? A gente tem que fazer essa ressalva aí, né? Porque a China era, pô, quanto mais nos anos 60, era bem fechada. Então, ele também sofria preconceito lá por ser americano, né? E ele, cara, por exemplo, a mãe dele, acho que o pai da mãe dele, o avô, no caso, materno dele, era alemão, eu acho. Então ele é uma miscigenação, né, cara? Então, era... E é engraçado... Se eu não me engano, o avô dele, acho que era irlandês. Ah, é? Se eu não me engano. Ele era loirinho. ou era loirinho ou era ruivo. A gente tem que definir. Não era branco, era branco. Eu ouvi esse termo esses tempos atrás, múltipla nacionalidade. Era branco. Mas e é engraçado, né? A imagem que vem do Bruce Lee, pra mim, cara, é num tchaco, na hora. Entendeu? É num tchaco. Ele trabalhando com aquela porra lá. E diz a lenda, né, que ele gritava tanto, uau, uau, porque ele fazia e errava e se acertava, ele, uau! Piada idiota. É a convivência com o Murilo e com o Henrique, eu fiz uma piada sem graça. Ai, se fuder, velho. Pô, tem um filme muito bom que indiretamente conta, não a história do Bruce Lee, mas conecta o Bruce Lee, que é a trilogia não, acho que já tem um quarto filme já, do Ip Man, né? E, salvo engano, no filme 2, filme 2, eu acho, que o Bruce Lee aparece criança no final, com outro gesto característico também, que é aquele de passar o polegar no nariz, né? Que isso também virou icônico, esse movimento, né, Murilo? Um monte de gente fazia assim, passava a ponta do polegar na ponta do nariz, assim. Mas esse gesto dele era um gesto que ele já usava quando criança nos filmes que ele participou. Então, no Ip Man ele aparece criança e já vem aqui aprender Kung Fu e faz um negócio assim no nariz, velho. Né? Ele já faz isso desde criança, é icônico esse movimento dele. Ele faz parte daquele grupo de pessoas que é o ponto fora da curva, né? Parece que a pessoa já nasceu já com um destino traçado, né? De ser aquilo que ele foi, né? Ele é o Bruce Lee, parece que desde sempre. Obviamente que foi aos poucos também sendo, eu não vou dizer moldado, mas sendo lapidado, porque a pedra bruta já estava ali já, né? Então ele foi sendo com o tempo lapidado. Mas o Bruce Lee é um fenômeno pop icônico e é muito interessante porque, como você disse anteriormente, são poucos os filmes dele conhecidos, né? Tem Jogo da Morte 1, 2, Operação Dragão, Voo do Dragão, Fúria do Dragão, né?
Dragão aquele, chinês. sim, o Jogo da Morte, né, que foi o último que, né, comentaram aí que acabaram utilizando dublês na tentativa de substituir, né, em algumas cenas que ele não aparece, porque ele deixou, se não me engano, acho que foram 100 minutos de gravações. E aí ele foi gravar a Operação Dragão, né? Ele abandonou as filmagens porque a Operação Dragão é de Hollywood, né? Não é lá do filme de Taipei. Sim. E sabe que é interessante porque ele deixou roteiros de filme. Ele deixou um roteiro de um filme chamado O Círculo de Ferro ou O Silêncio da Flauta. Ele é conhecido pelos dois nomes. É um roteiro baseado na filosofia zen budista. E a história é a história de um lutador que ele quer passar por fases para conseguir lutar com o Zetan. E o Zetan é aquele que tem o domínio, o conhecimento de todas as tem o conhecimento do que é o ser humano, da essência humana. Para isso ele tem que lutar e derrotar Zetan. Então, nesse filme, é a busca desse lutador na tentativa de chegar até Zetan. E esse filme tem no YouTube, se não me engano, mas eu tenho até esse filme, há muitos anos atrás, eu gravei ele num DVD. Mas, se eu não me engano, esse filme tem no YouTube. E o curioso... Onde que tem o filme? No YouTube. O cara não consegue toda vez. Porra, a pronúncia é perfeita. Nem os donos do YouTube falam assim tão perfeitamente o nome do YouTube. YouTube. Pode continuar, desculpa. É mais forte que eu falar, zoeira. Eu percebi que tem. Mas esse filme, o curioso é que os direitos desse filme foram comprados e está sendo feito ou já foi feito uma nova versão desse filme. Ou seja, o Bruce Lee ele continua rendendo dinheiro até hoje. É uma coisa impressionante. Eu assisti a um filme uns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, foi antes da pandemia, que é... Como que é o nome do filme? Era Uma Vez em Hollywood. E nesse filme, eles retratam o Bruce Lee. Sei que a filha dele acabou até... Jocosa, né? De forma jocosa, né? De forma jocosa, né? Sim, que deu até uma certa... Que deu até um certo problema com a família do Bruce Lee aí pro Tarantino. A família reclamou e tal. É que o Bruce Lee, ele é um personagem que você pode retratar ele de muitas formas. É o que talvez as pessoas não tenham dificuldade de compreender, é isso. O Bruce Lee ele pode ser retratado de muitas formas. Inclusive os próprios Trapalhões retrataram o Bruce Lee. O Renato Aragão, né, com o Didi, ele retratou o Bruce Lee como Bruce Lindo, que era o Bruce por parte de pai e Lindo pela parte que me toca. Né? Então ele consegue ser retratado de várias formas, de forma cômica, né? Como um ser icônico, como um filósofo, como um escritor, como um lutador, como um roteirista, como pai de família. Ele acabou fazendo com que a sua personagem ela pode ser múltipla. Você pode retratar o Bruce Lee de muitas formas, como um cidadão comum, né? Como um ativista dos direitos humanos. Você vê, o Bruce Lee ele praticamente se encaixa em qualquer coisa. E é curioso porque o Bruce Lee ele acabou sendo absorvido pela cultura popular. Né? Quando eu era muito garoto, eu ia para... todas as férias eu ia para casa dos meus primos, na cidade deles, e assim, um local bem, bem simples, né? E um dia eu estava conversando, eu era um menino, tinha uns 10 anos de idade, estava conversando com um cara, porque o tio do meu primo tinha um bar, né? Então a gente sempre estava ali no bar, jogando sinuca, né?
os caras estavam lá, né, bebendo cachaça. Eu estava conversando com o cara explicando para mim por que o Bruce Lee morreu. Daí, mas por que o Bruce Lee morreu? Eu perguntei para ele. Ele disse o seguinte, que o Bruce Lee ele era um homem que ele tinha tanta força, mas tanta força internamente, que ele não suportou essa força e acabou morrendo. Você percebe como as pessoas, elas foram criando, elas foram moldando, né? É o mito, exato, é exatamente isso. Ele conseguiu fazer com que as pessoas, cada qual, projetasse um Bruce Lee que a pessoa queria. Isso aí a gente vai falar mais pro final, obviamente, mas tem uma certa controvérsia em relação à morte dele, né? Mas o que eu queria falar agora é o seguinte: ele foi historicamente sacaneado 2 vezes por Hollywood, né? Uma quando ele fez o Kato, né? Quando era o mordomo lá do Besouro Verde, e porque visivelmente ele era o ator principal ali, né? Ele era o porradeiro no negócio, né? E né, acho que foi até vendido para ele ali que ele teria mais protagonismo e, obviamente, por causa da origem dele, né, da ascensão dele e tudo mais, ele ficou em segundo plano ali como mordomo. E a outra vez foi quando ele propôs um filme ou uma série, agora não me recordo, tendo Kung Fu como plano de fundo, mas no faroeste, né? E foi negado isso, só que depois lançaram isso. Salvo engano, você pode me corrigir, você irá me corrigir, que eu sei que você tem essa mania. É aquela série Kung Fu, né? Que era com aquele ator lá que tinha um gafanhoto. É isso ou eu tô falando merda, mulher? Não, você está falando corretamente, até porque, vamos dizer, só dizendo de passagem, não querendo ser arrogante, mas eu sou um dos maiores conhecedores de Bruce Lee da América do Sul. Tá? Então, claro, e mais humilde, né? Digamos que os maiores, um dos maiores e o mais humilde dos maiores conhecedores de Bruce Lee da América do Sul. Eu diria até do hemisfério sul, mas tudo bem, vamos deixar só na América do Sul, e depois você vai perceber que o que eu estou falando, inclusive, tem uma relação com o próprio Bruce Lee, mas eu vou deixar isso para contar na carochinha, tá? Olha só. Mas o que acontece é que... Vai falar que conheceu o Bruce Lee, hein? Vai falar que já fez sparring com o Bruce Lee, hein? Atenção, fiquem até o final. Murilo vai contar a vez que ele lutou com o Bruce Lee e venceu. Não, apesar de ser muito. Mas eu vou o Murilo tem essa postura de guia. Na caixinha, queria contar porque eu fui uma testemunha do que o Bruce Lee disse para um diretor num filme dele. Eu vou contar para você. Testemunha. E o Henrique vai contar da vez que foi sodomizado por um cover do Bruce Lee. Vai, continua, por favor. Vai se perder. O cara tira essa. Eu acho que se mamar, escutar isso, ela não vai gostar muito, mas tudo bem. Vai ficar meio chateado com essa. Eu espero que ela nem saiba que palavra que é essa, sodomizado. Tu acha que ela não sabe? Tu é inocente esse ponto, rapaz. Sua mãe viveu ali, ela entrou na fase adulta nos anos 80 ali, rapaz. Ei, filho. Henrique, o único conselho que eu dou para você é o seguinte: não queira o Bruno como seu padrasto, tá? Jamais. Mas vamos lá. Mas voltemos ao Bruce Lee. Eu ia falar uma merda grande aqui, mas eu vou ficar quieto. Toca aí. Senão, fodeu. Senão, esse meu podcast vai voltar ao formato antigo dele. Vamos falar de novo. Vai, continua falando da vez que você lutou com o Bruce Lee. Mas essa série chamada Kung Fu, que, né, como você colocou, conta a história de na verdade, um mestiço, né, americano, chinês, que foge da China, por causa que ele mata um grupo que matou o mestre dele. Então, nessa desventura pelo oeste americano, cada história é uma lição de vida. Inclusive, é uma série muito bacana. Prometeram ela para o Bruce Lee, mas depois acabaram passando para o David Carradine.
Fizeram Então, até mas uma. parece que foi ideia, mas parece, o Murilo, que a ideia foi do Bruce Lee, né? Sim, inclusive prometeram, justamente, prometeram para ele o ato, O papel o papel de. principal. E aí tiraram ele fora, porque acharam que não, colocar um oriental não iria cair bem. Então colocaram o David Carradine, que era um homem branco, loiro, tinha nada a ver com asiático, vamos assim dizer, né? Mas fizeram um olhinho puxadinho nele para poder passar por um mestiço oriental, né? Só uma coisa. Ele não manjava de luta, né? Eu me lembro bem assim. É que eu me aprendeu um lembro, pouco. logicamente. Eu me lembro que eu vi na infância e depois tivemos canais como TCM, por exemplo, que passava rotineiramente. E mesmo que eu li assim, falei, porra, não era essa imagem que eu tinha nessa série, né? E o cara lá, você via que ele não manjava muito de luta. Não manjava. Inclusive, o David Carragino, depois, quando fizeram o Círculo de Ferro, ele vai participar do filme, né? Que inclusive é um filme que quando você assiste ele no começo, faz uma homenagem ao Bruce Lee, que escreveu o roteiro e deixou o roteiro pronto, né? Mas o David Carradine é que vai interpretar depois um monge no Círculo de Ferro, e acaba sendo o papel principal na série Kung Fu. E o Bruce Lee se magoou muito com isso, né? Inclusive foi um dos motivos que fez com que ele saísse dos Estados Unidos e aceitasse o convite para gravar em Hong Kong. Alô? Estamos só te zoando, a gente tá te ouvindo. Eu pensei que eu tivesse falado do dólar de novo. Não fala, senão você vai cair. Hein? O Murilo, você lembra de ver a versão original na época do Besouro Verde ou não? Acho que passou pro Brasil, né? Passou. Eu não sei se passou todos os episódios, mas vários episódios. Cheguei a assistir, sim. De garoto eu via. Que, diga-se passagem, tinha um bom roteiro, viu? Não era ruim, né? Hoje, inclusive, é cult. Você vê que coisa, né? Por um período ele foi colocado meio que escanteado, né? Achando que era uma... Mas hoje, inclusive, ele é uma série cult, o Besouro Verde. Diz a lenda que na época as câmeras de filmagem tinham dificuldade de filmar a velocidade do Bruce Lee fazendo os movimentos. Reza essa lenda aí, né? Inclusive nos filmes, né? Nos filmes falavam também que tinham dificuldade em pegar os movimentos dele. Mano, é que nem a gente falou, em torno do Bruce Lee tem inúmeras lendas, né? Inúmeras lendas. Sabe só um minutinho, sabe a confusão que eu fazia? Eu, obviamente, depois de velho, eu desfiz. Eu confundi o Cato, que era o mordomo do Besouro Verde, com o mordomo do Inspetor Clouseau. Tá. Mas era um negócio semelhante também, a relação dos dois, né? Só que, obviamente, o Inspetor Clouseau era muito mais de comédia, muito mais engraçado. Aliás, grandes filmes, tá? Um Tiro no Escuro, entendeu? Vejam os antigos, você pessoalmente, Henrique, que é um moleque inculto do caralho, veja os filmes antigos da Pantera Cor-de-Rosa. Eu acho que é uma trilogia, né, Murilo? É um Tiro no Escuro, o Retorno da Pantera Cor-de-Rosa e não é com o Steve Martin, eu tô falando lá com... Puta, fugiu o nome do cara. Foram os primeiros, né? Cara, como é que é o nome do ator, cara? Ele é um ícone também de cinema. Peraí. Inspetor Clouseau. Se vocês forem analisar bem aí, o Bruce Lee até criou uma profissão, né? Que é de coreógrafo de luta de filme, né? As lutas são bem coreografadas hoje em dia. O quê? Um de cada vez.
Oi, gente, fala aí alguma coisa. Eu acho que o Murilo ele achou o nome. Eu acho que o Murilo achou o nome. Não, pode continuar. Pode continuar. Então, as lutas hoje em dia nos filmes só são bem coreografadas por causa disso. O pessoal contrata. Peter Sellers, caralho. Peter Sellers. Ah, sim. Sim. Inclusive, no filme que o Murilo falou aí, Era Uma Vez em Hollywood, tem essa cena icônica, né, que se tornou icônica, do Bruce Lee com o Brad Pitt, mas também tem um lance que conta, né, que o Bruce Lee ensinava alguns atores e atrizes um pouco passava alguma tendência, né, de alguma noção, melhor falando, alguma noção de golpes, né, para a pessoa aplicar nos filmes, né. Sim, ele inclusive era muito querido entre os atores de Hollywood. Eu não sei se você vai falar especificamente da morte dele, se vai querer fazer um não, nós vamos falar pro fim nós vamos falar. Mas você vê que ele, assim, na morte dele, muitos atores de Hollywood vão estar no enterro dele, né? Ele é uma figura muito querida em Hollywood. Apesar de ter gravado muito em Hong Kong, mas os atores de Hollywood gostavam muito dele. Vamos já entrar nessa parte da morte dele, que tem uma certa controvérsia, né, Murilo? Parece que eu já ouvi falar que foi uma alergia a um anti-inflamatório que ele tomou. Foi um negócio de um aneurisma cerebral. E já ouvi dizer também que você, o especialista no hemisfério sul sobre Bruce Lee, vai falar melhor, que ele teve um aneurisma cerebral em virtude da grande quantidade de água que ele tomava por dia. Parece que ele tomava de 8 a 9 litros de água por dia. Não sei nem se é possível um negócio desse, tá? Sim. Mas, porra, muita coisa, mano. Caralho. Como é que você vai eliminar isso aí, velho? Tu tem que suar pra um diabo. E mijar também doidado. Mas parece que tem essa controvérsia em cima da morte dele. E outra coisa, que a gente pode fazer um adendo da morte, que é o lance do filho dele também, que foi um negócio trágico, mas a gente pode falar mais pro fim. Qual foi realmente a causa da morte do Bruce Lee, Murilo? Você que estava lá no dia. Pois é. Então, a discussão, ela ficou... é uma discussão que, inclusive, você vê como que ele é um personagem, né? Que ele transcende a própria morte, que o estudo sobre a morte dele ainda continua, ela não está encerrada. Né? Ainda continuamos a discutir a morte dele, que pode ter levado ele a uma morte tão prematura, porque ele tinha 32 anos. Mas antes dele morrer, 3 dias antes, ele teve um mal-estar, ele desmaiou, foi levado para o hospital e foi verificado um edema cerebral. E foi tratado e desapareceu. Bem, voltou às gravações e tudo mais. 10 dias depois, que ele tinha encerrado, inclusive, o filme, né, caramba, fugiu na cabeça agora, Operação Dragão, ele acaba por passar mal novamente, ele não estava legal, estava com dor de cabeça, ele estava na casa de uma amiga, que alguns dizem que era uma amante dele, uma atriz de Hong Kong, e ela deu para ele uma medicação chamada Equagesic, que era uma mistura de aspirina e meprobamato, que ele tomou e disse que ia dormir um pouco para descansar. Quando a amiga dele volta, ele não acorda, então chama-se o médico, né? O médico tentou, por 10 minutos, tentou uma manobra de ressuscitar o Bruce, mandado para o hospital, mas ele já chega morto já no hospital. Então, num primeiro momento, quando fazem uma análise sanguínea, descobrem, né, que ele tinha THC no sangue e tinha mais essas 2 substâncias farmacológicas, né, porque, quem não sabe, o Bruce Lee ele fazia uso diário de maconha ou haxixe, né. Safado, maconha.
Pois é. Zé Droga. Mas mais do que qualquer coisa, as pessoas não sabem, mas a única forma dele poder relaxar era com o uso do THC. Tá? Só o THC que baixava a bola dele. Tá? Porque ele era passando pano pra maconheiro, olha lá. Passando pano pra maconheiro, ó. Esse cara do PSOL é foda. Por isso que eu estou fazendo uma análise farmacológica. Não estou fazendo uma análise sociológica da maconha, tá? Farmacológica. Mas aí tá, o Bruce Lee também fazia muito uso de cortisona, porque ele tinha uma hérnia de disco. Em função dos golpes, dos tombos, né, tudo que ele fazia, tinha uma hérnia, e ele sentia bastante dor, né, nas costas, então ele também fazia uso de cortisona. Então, no primeiro momento, se acreditou que fosse uma reação alérgica à medicação. E existe essa outra hipótese, que é a chamada hiponatremia, que é justamente o quê? Um excesso de uso, de consumo de água, porque a água, para quem não sabe, pode gerar também uma intoxicação por água. É raro, mas pode acontecer. E o Bruce Lee, ele tinha feito uma operação para retirar as glândulas sudoríparas das axilas, para que na filmagem não ficasse aparecendo, escorrendo suor. Então ele retirou. Então acredita-se que, essa é uma outra hipótese, ele estava fazendo na época uma dieta à base de sucos e água, então que esse consumo excessivo de líquidos, o fato de que ele retirou glândulas sudoríparas, e mais o fato de que os rins dele não estavam trabalhando adequadamente, fez com que o organismo ficasse com um teor de água muito grande, fazendo com que eletrólitos, principalmente o sódio, entrasse em desequilíbrio, o que pode ter levado a esse edema cerebral. Tanto que o cérebro dele estava 120 gramas aproximadamente acima do peso normal. Né? Então, essa é uma outra hipótese. Há outras hipóteses levantadas, que é o fato de que ele foi contaminado, né, pela máfia chinesa, havia algum problema aí com a máfia chinesa, ou que pode ter sido uma vingança de mestres do Kung Fu pelo fato de que ele ensinou Kung Fu para os não chineses. São também teorias, né, que alguns dizem que são teorias conspiratórias, né, mostrando que isso pode ter ocorrido. Haja visto que 20 anos depois o filho dele também vai morrer num set de filmagem. Estão dizendo que essa perseguição continuou pela família, né? Ele morreu, foi feito um velório em Hong Kong, com milhares de pessoas, né, fãs dele, pois a esposa dele, a Linda Lee, levou o corpo dele para os Estados Unidos para ser enterrado em Seattle, e lá o caixão dele foi carregado por Taki Kimura, Steve McQueen, James Cobar, Chuck Norris, George Lambert, Dan Inosanto, Peter Chen, e pelo irmão dele, o Roberto Lee. Então, as pessoas acabaram por carregar o caixão dele, e ele foi enterrado no dia 31 de julho de 1973. Tu leu esse nome todo aí, né? Não é possível que sabe de cabeça o nome de todo mundo que carregou o caixão dele. Mas é claro que eu sei. Inclusive, vários deles eu conheci. Vários deles. O Taki Kimura, eu conheci o irmão dele, o Roberto Lee, eu conheci. E o Peter Chen também, eu conheci os três. Tive a oportunidade de conhecer os três. Que os três passaram pelo Brasil, inclusive. Foram treinar no Sergião? Não foram treinar no Sergião, mas eles tiveram. Eu tive um amigo que ele era médico e lutador de karatê. E ele era um grande mestre de karatê. E eles se reuniam, havia uma reunião anual em São Paulo, no estádio do Ibirapuera, e traziam grandes lutadores, né? E o Taki Kimura e o Roberto Lee, eles vieram como representantes, né, do estilo que o Bruce Lee criou. Tá? Que eu não vou falar aqui para não gerar um corte. Não, fala. Malicioso. Fala aí, pô. Não, porque é o nome. Tu já mandou. Oi? Tu já mandou um YouTube
Um Seattle. Você mandou um Seattle aí que eu falei, ô louco, rapaz. Não, Perfeito. não, O eu Murilo vou, fez aquele. eu vou deixar para que as pessoas procurem, se informem sobre o método de luta que o Bruce Lee criou. Eu não vou falar porque vai gerar um corte, e esse corte vai ser malicioso, né? Mas enfim, eles vieram como representantes, né, participar, já estavam já com bastante idade, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecê-los. Cara, é daquelas. Não vou nem falar que é uma polêmica, né? Mas aqueles assuntos idiotas, né? Que volta e meia eles vêm à tona, que é. Ah, se o Bruce Lee era lutador de verdade, se ele lutaria com. Não se aguentaria no UFC. Acho que inclusive ele tá num joguinho do UFC, né? Tá. Ele tá lá num joguinho. Eu acho como qualquer coisa nessa. Quando você começa a praticar luta, você começa a achar esses debates idiotas, né? Mas essa coisa de que não era lutador de verdade. Obviamente, cara, tudo no cinema, também como um policial no cinema não é um policial de verdade. Tem toda a questão tem uma, como é que eu vou falar? Tem toda uma encenação em cima para o negócio dar uma dramaticidade, melhor dizendo. Uma dramaticidade para o negócio ter um tom diferente, né? Então eu acho isso uma grande bobagem aí, que tem gente que fala, mas isso aí é no filme. Aliás, tem muita gente, tá? E eu não faço parte desse muita gente, que meio que menospreza o Kung Fu, tá? Acha que é dancinha, que é só que não serve para nada. E dependendo do estilo de Kung Fu, eu só digo uma coisa, meu amigo: não deixe o cara do Kung Fu agarrar seu braço, senão você tá fudido. O cara vai quebrar seu braço. Esse é um paradigma mesmo que o pessoal confunde, né? O Kung Fu ele tem diversas variáveis conforme a região da China, né? Não, e outro, só no Brasil tem 250 estilos catalogados, velho. Também no Brasil, exatamente. E, você tem estilos mais combativos, você tem estilos mais coreografados, você tem estilos mais danças mesmo, né, de certa forma. Mas tem que saber diferenciar, né? Assim como o karatê. O karatê tem a parte da luta, né, o shiai, como tem a parte do kata, que é a parte coreografada, entre aspas, que são movimentos que existem, são movimentos funcionais em relação à luta, em relação ao esporte de combate. Mas que se você vê, você fala, pô, isso aí o cara tá só dançando. Mas isso aí eu acho que é muita coisa de leigo, né? As pessoas sim, leigas com certeza. que não sabem o que estão falando e aí acabam espalhando essas coisas. Eu já vi, inclusive, na TV, pessoal falando esse tipo de coisa, né? Jornais, assim. E quem gosta muito de karatê é mulher, né? Gosta muito do karatê carro, do karatê casa na praia, do karatê uma conta recheada de dinheiro. Você vai levar um processo, você não sabe disso. Murilovski, conta pra gente aí da vez que você fez o sparring com Bruce Lee e venceu. Você vingou o Chuck Norris, que inclusive também eu não duvido que você tenha vencido o Chuck Norris. Mas conta pra gente aí, de você com a sua postura ereta, com seus óculos escuros dos anos 80, sua fisionomia, o Henrique, ele fica com a cara fechada assim, ele lembra o Clint Eastwood com a cara fechada assim, sabe? Eu tenho certeza. É a cara do Murilão. Isso que eu nunca vi, mas é a cara dele. A história que acontece é uma história verdadeira que eu pude presenciar nos bastidores. Um dia Bruce Lee estava conversando com o diretor dele e ele disse o seguinte para o diretor: sabe que eu sou uma pessoa muito arrogante. O diretor
diretor olhou e falou, é mesmo, Bruce? Eu nunca reparei que você é uma pessoa arrogante. Ele falou, não, eu sou muito arrogante. Peraí, Murilo, peraí. Ô Henrique, você tá ouvindo desde o início? Tô ouvindo. Eu ouvi desde o Eu não tava ouvindo. Eu não sei o que houve aqui que cortou pra mim. Pra mim deu um cortezinho, mas aí voltou com o Murilo já falando, vamos lá. Então, Murilo, eu só vou te pedir uma coisa, você começar de novo a carochinha, porque vai que ficou fora da gravação. Tá bom. Então eu tive a oportunidade, como testemunho ocular, verificar um diálogo entre o Bruce Lee e um diretor dele. E o Bruce Lee vira pro diretor dele e diz o seguinte: sabe que eu sou uma pessoa muito arrogante. O diretor ficou olhando pro Bruce Lee e fala, é mesmo, Bruce? Eu reparei que você é uma pessoa arrogante. Ele falou, não, eu sou muito arrogante. Mas ele diz o seguinte, mas eu posso ser arrogante. É mesmo, Bruce? Mas por que você pode ser arrogante? Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí saímos, fomos até a entrada do estúdio. Isso depois de ele ter gravado mais de 10 horas de cena. Tinha um carro parado do outro lado da rua e tinha 4 pessoas encostadas no carro. Um fez um movimento com a cabeça, acenando positivamente. O Bruce Lee fez um movimento com a cabeça. Você acredita que os dois saíram na porrada no meio da rua? Na porrada. Aí o Bruce Lee derrubou o cara. Aí um outro fez um movimento positivo com a cabeça. Aí o Bruce Lee também fez um movimento positivo com a cabeça. Os dois também saíram na porrada no meio da rua. Tudo durou acho que uns 10 minutos, as duas ruas. Os dois caras caíram no chão, vieram os amigos, colocaram dentro do carro e foram embora pro carro. Ele disse o seguinte, todo dia, quando eu termino a gravação, tem pelo menos 2 caras aqui na frente me desafiando pra luta. Ficamos admirados. E ele disse o seguinte, todo dia que tem filmagem, a gente grava de segunda a sábado. Segunda a sábado tem pelo menos 2 pessoas aqui me desafiando para luta. Nós vamos fazer 9 meses de gravação. Você multiplica isso daí, você vai saber quantas pessoas nesses 9 meses eu tive que lutar aqui na frente. Logo eu posso ser uma pessoa arrogante. Só uma coisa, você falou que você foi testemunho ocular disso aí? Sim. Você estava presente nessa conversa? Caraca. Sim. Em que contexto? Fiquei curioso agora. Mas aí você tá perguntando demais sobre a minha vida, você entendeu? Nossa, desculpa aí, mano. Houve mistério. Olha só, ficou dodói. Inclusive, Ficou dodói agora. Inclusive, um dia, se você quiser, eu conto a carochinha pra vocês sobre o Arnold Schwarzenegger quando ele veio em Araras, e eu conheci ele aqui em Araras. E vocês podem colocar no Google que vocês vão encontrar isso. Você? Vocês vão encontrar a história do Arnold aqui em Araras, quando eu conheci ele aqui em Araras. Eu gostei dessa carochinha porque ela me lembrou as carochinhas do Serjão. Achei muito parecido. Você é bem gaysão também, né, Henrique? Não, cara. Eu vi uma semelhança entre o Serjão e o Bruce Lee. Claro que em áreas distintas. Os dois não chegam. Os dois de alguma forma são um ícone, né? Um obviamente é um ícone mundial, o Serjão é um ícone municipal, né? Deixa de ser um ícone. Que um dia que vocês fizerem uma carochinha, eu vou contar pra vocês o dia que nós fomos pro Serjão, eu e o Serjão, conhecer um cara que ele fazia um trabalho de magnoenergia com pirâmides. E sabe o que o cara fez? Nós entramos dentro de um quarto, nós, um grupo, ele ficou conversando, esse cara ele encostou na parede, quando ele saiu, sabe o que estava na parede? Marcado a áurea do cara na parede. Eu e o Sérgio nós vimos. O cara encostou na parede, ficou marcada a áurea do cara na parede. Ele fazia um trabalho de bioenergia com pirâmides. Tô ligado. Vocês entraram no quarto e saiu com a marca do cara na parede.
Não quero nem saber de detalhe dessa história aí, não. Isso daí é E lá. aposto, Henrique, eu Isso daí aposto... é Niterói e Petrópolis, já é uma outra história. O Henrique, eu aposto que quando o Murilo entrou no quarto pra ver o cara deixar a marca dele na parede, o Murilo falou assim: olá, rapazes. Isso aí é a Sauna Gay no Rio de Janeiro, né? Que eles falam isso antes de comentar. Não, é os caras que vai deixar marcas na parede que fazem isso aí. Marca das duas palmas da mão na parede. Aqui em Americana conta essa história que eles fazem no negócio, eles deram no apelidar aqui no Americano de Vascão. Não sei por quê. Porque você tirou isso do culto, tentando me zoar, mas não vai conseguir, não. E não fale do Vasco, porque eu tô numa irritação fodida com o Vasco. Então, não cutuque, filho. O Vasco, pela primeira vez nos últimos anos, não vai cair, rapaz. Você devia estar feliz como você tá aí. Eu não tenho essa certeza ainda. Eu não tenho essa certeza ainda. Gostaria de ter, mas não tenho essa certeza ainda. Eu estava lendo. Isso para te acalmar o fim de semana, hein? Eu estava lendo, a chance do Vasco cair é de menos de 1%. Não tem jeito de cair. Então existe chance ainda. Quando você vai caindo, menos de 1% de cair é chance ainda. A não ser que os jogadores vendam a vaga da primeira da Série A. Não sei que eles vendam a vaga. Vamos comprar a vaga. Eu vou te falar uma coisa, o Vasco se tornou uma mistura do Botafogo com o Fluminense, entendeu? Então, nada, eu só vou acreditar assim quando chegar lá e falar, opa, saiu o calendário do ano que vem, a gente tá na Série A, então tá valendo. Porque até lá eu não acredito. Mas vambora. Tá entrando na Libertadores, agora tô brigando pra não cair de novo. Foda. Daqui a pouco Quem tá preocupado é o Fluminense. O Fluminense tá com as barbas de moto. Depois de ontem lá, esse vacilo do Criciúma lá, irmão, acho que o Fluminense não cai mais não. Bora, rapaziada, bora que já estouramos o tempo. Valeu, gente. Todos, um abraço. Valeu. Ô, Henrique, depois você conta a história que você foi sodomizado pelo... Tá. Beleza. Sim. Valeu. Valeu.